Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Espírita para mais um sábado em que vamos debater um novo tema. Como sabem, todos os sábados temos um expositor e um tema diferentes. Portanto, hoje vamos falar da vida. Vamos ter o nosso Tony. Posso dizer que é do nosso, não é? Mas tu pertences à casa. Vamos ter o nosso Tony a falar sobre o sentido da vida. Tenho a certeza, ainda não vi a palestra, como vocês também não, mas tenho a certeza que nos vai dar tema para reflexão. Muitos temas, muitos momentos de reflexão que este tema nos irá trazer. E então, como habitualmente, vamos fazer uma pequena prece de abertura, cuja finalidade é apenas sintonizarmos com o ambiente que a equipa espiritual preparou para nós. E assim, damos-te graças, Pai, pela vida, por todas as vidas do planeta, a vida dos seres humanos, dos animais, das plantas, por tudo quanto criaste. Tudo pulsa neste lindo planeta azul e nós estamos imensamente gratos pela tua obra. Agradecemos a Jesus, o nosso irmão maior, pela proteção, pelo amparo, pela envolvência no amor, na energia de cura e todas as benesses que Ele nos dá. À equipa espiritual desta casa, mais uma vez, a nossa gratidão pelo trabalho que aqui desenvolve nesta casa de luz, onde colhemos paz de espírito, serenidade, tranquilidade, aprendizagem, aprendermos quem somos, de onde viemos, porque estamos no mundo físico, para onde iremos depois dele acabar. Aprendemos também a amar, a perdoar. Tudo são aprendizagens que nós usufruímos nesta vida, que levamos connosco para o mundo espiritual e que traremos um dia quando voltarmos a encarnar. Agradeçamos aos nossos guias, aos nossos anjos guardiões ou anjos da guarda, que velam por nós, que nos orientam, que nos amparam, tanto nos bons momentos como nos maus, mas principalmente nestes últimos. E todos nós temos maus momentos, todos temos tribulações, como Jesus nos avisou. E assim, vamos pedir ajuda para os trabalhos que hoje decorrem neste centro espírita, como disse, nesta casa de luz, neste farol que dá ensinamento, que dá esclarecimento, mas que também dá consolo. E a toda a espiritualidade bondosa que nos apoia, que nos envolve, que nos ajuda, a nossa imensa gratidão. Bem-aja a todos. E agora, Tony. Estou Tony, só vir aqui. Ricardo. Temos que ver as notas.
Sim. Bom. Eu ao contrário. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ainda bem que não sou só eu que sou às vezes ao contrário, porque aqui o comando também eu estava a ir para a frente e o para a frente aqui é para trás. Exatamente. Ora, uma vez mais, boa tarde. Hoje o que eu pretendo é fazer aqui apenas uma reflexão sobre o título, qual o sentido da vida, porque eu acho que a maioria de nós, em alguma altura, já se questionou. É uma questão que já fizemos quase todos, não é? Várias vezes. Porquê? Porque é que as coisas seguem determinado rumo? Perante as muitas exigências que a vida nos dá, como é que nós reagimos? Às vezes reagimos de uma maneira, a quente, como costumamos dizer, outras vezes de uma forma totalmente desorganizada, mas assim se faz o nosso caminho, não é? Embora nós saibamos que nada está ao acaso, nós sabemos disso, e quase todos nós o sabemos, pelo menos inconscientemente temos, ou subconscientemente, temos essa informação, mas sabemos que nada está ao acaso, mas ainda assim, muitas vezes questionamos, fazemos aquela pergunta sacramental, será que Deus existe, não é? Quando as coisas nos correm bem, quando nós andamos felizes da vida, não temos necessidade de perguntar por Deus, mas quando algum obstáculo está no nosso caminho, é logo uma das primeiras perguntas que fazemos. E tentar perceber como é que a doutrina espírita nos ajuda, digamos que a perceber qual o sentido da vida. Eu vou ler aqui dois textos que eu retirei da internet sobre... Tive curiosidade de saber o que é que era o sentido da vida, não é? Não para a doutrina espírita em si, mas, de forma geral, o que é que se diz sobre o sentido da vida. E então, um dos textos diz assim: há uma quantidade inumerável de possíveis respostas para o sentido da vida, frequentemente relacionadas ou com a religião ou com a filosofia. Opiniões sobre o sentido da vida podem, por si próprias, distinguir-se de pessoa para pessoa, bem como também podem variar no decorrer da vida de cada ser humano. Ou seja, nós agora temos o sentido da vida, o que está aqui a dizer é que é diferente de pessoa para pessoa, não é? Mas a própria pessoa hoje tem um sentido da vida e amanhã, muitas vezes, tem outro, não é? No entanto, de uma forma mais ampla, não existe consenso sobre tal. Pronto. Este é um texto. Depois tem aqui outro que diz assim: uma pesquisa feita por uma revista britânica de psicologia sobre o significado da vida para as pessoas traz dados interessantes. Aproveitar a vida enquanto puder é o que pensam 17% dos pesquisados. A vida simplesmente não tem sentido é a resposta de 11%. A vida é simplesmente um mistério. Foi destacada por um pequeno grupo de 2%. Amar, ajudar e prestar serviços aos demais foi a resposta da maioria. Ou seja, basicamente, amar, está certo, não é? Ajudar também, prestar também, mas sempre os outros, não é? Então, e nós? A revista Veja publicou, isto é um estudo de há uns anos atrás, o resultado de uma pesquisa americana na qual se perguntava: se você estivesse na presença de Deus e lhe pudesse fazer apenas uma pergunta, o que perguntaria? 46% dos entrevistados responderam que perguntariam qual o sentido da vida, não é? Pronto. E o texto continua, mas penso que, para não estar aqui a ser maçador, é um pouco isso. Portanto, qual o sentido da vida? Nós, se calhar, vamos chegar ao fim aqui da palestra e
vamos ter, se calhar, ideias diferentes, mas isso é salutar, é bom, porque é muito subjetivo, como diz o texto, cada um de nós tem o seu sentido, não é? E às vezes, mesmo quando as coisas parecem estar certas, às vezes há qualquer coisa que parece que nos diz assim, não, as coisas não fazem sentido, não é? Até porque nenhum de nós está sempre 100% contente, não é? Ou pelo menos o estado de, já não digo felicidade, mas contentamento não é constante. Eu fiz... perguntei a 4 ou 5 pessoas o que é que era o sentido da vida e mandaram umas respostas por escrito. E eu vou deixar aqui, porque se calhar nós revemos muitas vezes, se calhar, nestas respostas que me trouxeram. Então diz assim: o bom sentido da vida é ser feliz, o que é relativo, não é? Também é uma coisa relativa, o que é ser feliz, não é? Se calhar muitos de nós seríamos felizes se calhasse o Euromilhões, não é? Outros, se tivéssemos saúde. Outros seríamos felizes se tivéssemos, assim, uma vida abundante, seja de que forma fosse. Já estavam todas. O verdadeiro sentido da vida é bem diferente. E tal como outras coisas, daria horas de conversa. Eu acho que sim. Eu acho que é um tema que nós nunca iríamos esgotar, porque não é esgotável. Neste momento, a minha vida não tem grande sentido. Isto é, volto a frisar, é a opinião de alguém que eu conheço e que me mandou este texto. Embora eu tenha motivos para seguir em frente. E depois ela diz, ainda tenho um bom motivo. Ou seja, a vida às vezes parece não fazer qualquer sentido nenhum. Mas nós temos que seguir o nosso dia-a-dia. Temos que trabalhar, temos que cuidar da casa, temos que fazer o comer, temos que limpar a casa, temos que passear, porque convém, porque senão, se nós não conseguirmos, digamos que alimentar a alma de alguma forma, fazer coisas que nos desviem da nossa rotina, vamos acabar muitas vezes por chegar a um tipo de exaustão. E ela diz que, de facto, a vida não tem grande sentido, mas até tem motivos. Porquê? Se nós estamos bem, aparentemente, não é? Nós estamos bem, nunca estamos 100% bem, mas eu posso ter problemas, mas a verdade é que a seguir eu vou sair daqui e vou à minha vida. Não me impede de seguir viagem, não é? Vamos ver aqui outro testemunho. Este é outro. Para mim, o meu objetivo da vida, o que eu quero alcançar, ser melhor do que fui há bocado. Já é bom, não é? Ter a oportunidade de tentar ser melhor, de ter uma maior abrangência ou perspectiva sobre a realidade. Isto em termos gerais, porque depois tem que especificar. Faz sentido? Lá está. Se calhar lá estaríamos horas a falar sobre o assunto, não é? E nós, quando começamos a falar sobre o sentido da vida, colocamos cá para fora aquilo que nos está na alma, aquilo que nos preocupa ou não, não é? E se calhar não chegamos a um consenso. Outra. Esta é uma pergunta difícil, pois a vida tem várias etapas. Mas ninguém pede para nascer e também não devemos ter o direito de pôr termo a ela. Não só a nós, como a ninguém. A segunda parte é verdade, não é? Pronto. Conscientemente nós não pedimos para nascer, não é? Nós não nos lembramos de ter pedido para nascer, mas sabemos que é algo que foi programado. Todos temos uma missão enquanto andamos cá, mas estamos sempre de consciência tranquila e procurando fazer o melhor possível. É bom viver mesmo que a cruz que carregamos seja pesada. Só que hoje em dia pouca importância têm os valores morais. Pronto, é a opinião da pessoa, não é? O que infelizmente importa são os valores materiais e as aparências, e vale tudo para atingir os fins. Às vezes parece que é um pouco assim, não é? Todos nós, em alguma etapa da nossa vida, também somos assim. Porquê? Porque, embora nós que
temos algum conhecimento da vida espiritual, a verdade é que estamos mergulhados na carne e à nossa volta estão as dificuldades, estão os obstáculos, os desafios, e muitas vezes, se não soubermos alimentar a alma, ficamos embranhados muitas vezes nestes obstáculos e parece que de facto vivemos apenas da matéria e para a matéria. Mas são pequenos momentos. Depois, logo a seguir, nós temos que ter noção, assim, não, isto tem que parar aqui um bocadinho, né? Então vou fazer alguma coisa para mudar aqui a sintonia. Vamos aqui a outra. Crescemos a ambicionar atingir a maioridade para podermos ser autónomos, independentes e já adultos sentimos saudades da nossa infância. Profissionalmente, ambicionamos carreiras, estatuto, dinheiro, que muitas vezes não enchem o nosso coração de felicidade. Quase todos já quisemos ter algo, um carro, uma casa, e após a sua conquista, perdemos o entusiasmo, o interesse. O verdadeiro sentido da vida será conseguir aproveitar cada momento do meu trajeto. Não me perder no final de histórias felizes, mas apenas na história em si. Perceber que cada segundo é uma dádiva e cada derrota pode ser uma vitória. O que procuro-se dar a melhor gargalhada da minha vida, cometer o maior disparate possível, aprender sempre com humildade o que cada erro tem para me ensinar e nunca mais, mas nunca lesar o próximo. E o último testemunho que eu pedi. O sentido da vida para mim é uma dádiva, uma oportunidade única de nos expressarmos em cada momento com o que de melhor temos nos nossos corações. O meu lema de vida é fazer aos outros o que gostava que me fizessem a mim. Viver todos os dias como se fosse o último e dar sempre o melhor de mim, para assim contribuir para um mundo melhor. Para mim, o sentido da vida é amar. Amar tudo e todos, incluindo a nós próprios. Porque quando dentro de nós só existe amor, tudo o que teremos para oferecer será somente amor puro, sem condições nem exigências. Em outras palavras, o sentido da vida para mim é amar incondicionalmente. Pronto. E agora, cada um de nós tem a sua perspectiva de sentido da vida. Então, vamos continuando. Ora, nós muitas vezes dizemos que não faz sentido a nossa vida, não é? Eu conheci algumas pessoas, tinha uma ou outra pessoa que dizia que está aqui, que está na Terra, mas foi engano, não é? Mas é verdade o que eu estou a dizer. A pessoa pensava mesmo isso, que era engano, não é? Mas se nós estamos na Terra, por algum motivo não é? Se for engano, é supor que as leis de Deus têm ali uma falha qualquer, não é? Isso seria grave, não é? Então Deus já não seria perfeito. O mundo, dizem-nos os espíritos, que está dentro de uma categoria, o mundo, planeta Terra, está dentro de uma categoria de mundos, de vários mundos, de expiação e provas. E se nós olharmos para as nossas vidas, o que é que nós temos essencialmente? Expiação e provas, não é? Quem de nós não tem um familiar difícil, uma doença difícil, um objetivo que não se concretizou e que era, se calhar, para nós, naquele momento, uma vida, né? um grande objetivo de vida. Os nossos desafios com que nascemos. Então, estamos em sintonia com o nosso planeta de expiação e provas, não é? Se nós conseguíssemos fazer um exercício de nos deslocarmos, não é? Podemos fazer mentalmente, não é? Concentramos e imaginamos algures no espaço a ver o planeta Terra. E imaginamos ali os 8 mil milhões de pessoas que estão no seu dia-a-dia, nas suas tarefas, nos seus problemas, e se calhar temos uma outra perspectiva. Se calhar aí alargamos os nossos horizontes e já não vemos tanto a nossa
ao nosso redor e se calhar percebemos que se calhar há ali dramas que são muito maiores que os nossos. Há problemas, há histórias de vida que são muito maiores que os nossos. Depois, ainda acerca de poder ser um erro estarmos aqui no planeta Terra. Nós viemos por uma questão vibracional, atração, porque se calhar é aqui que ainda temos que estar, não só de acordo com a nossa evolução enquanto espíritos, mas que é aqui que vamos encontrar a sociedade onde estamos inseridos, os nossos familiares que às vezes nos dão tantos problemas, não é? Também há familiares que nós amamos demais, não é? Há amigos que não são família, mas dizemos que são mais que nossos irmãos, não é? Mas acreditar que isso fosse um erro seria, como eu disse, pensar que Deus era injusto e pensar que a vida para nós tinha sido de facto, como costumamos dizer, e vou aqui abrir aspas, uma madrasta, não é? Mas não. Vamos ver. Ora, que estamos num mundo de expiação e provas, que temos problemas, já todos nós sabemos, não é? Não é preciso estar aqui a dizer que somos pessoas de expiação e provas. Mas esta é outra questão que se coloca. Que justiça existe, não é? Quando as coisas estão tão bem connosco, nós não nos perguntamos que justiça existe, não é? Porque parece que tudo flui a nosso favor. Agora, há situações da vida para as quais não temos explicação. O que é que nós dizemos? É um castigo de Deus. É ou não é? Muitas vezes nós temos que culpar alguém. E como nós nunca somos culpados de nós próprios nem das coisas que fazemos, ou pelo menos na maioria das vezes achamos que não somos os culpados, Deus também não se importa muito que nós possamos dizer que é um castigo de Deus. Mas será? Se fosse um castigo de Deus, Deus não seria um Deus bom, não é? Então, que justiça existe quando nós vemos maldade nas pessoas, não é? E, infelizmente, é o que nós vemos diariamente, não é? Mesmo numa sociedade muito perto de nós, se calhar na nossa rua, na casa ao lado da nossa, ao lado do local onde nós trabalhamos, não é? Porquê é que as pessoas são más? Porquê é que existem os cataclismos que varrem, se calhar, cidades inteiras, regiões, chuvas, a seca, não é? Que leva, se calhar, a muitas mortes. Porquê é que nos morrem os familiares? Nós sabemos que a morte é algo que tem que acontecer do corpo, não é? Da parte material. Aliás, tudo quanto é material morre. O planeta Terra um dia também vai desaparecer, só que até lá nós vamos ter, se calhar, a oportunidade, eu digo se calhar porque é bom que nós... Eu ia dizer que vamos ter a oportunidade de cá voltarmos muitas vezes, mas é bom que nós consigamos dar o salto para planetas mais tranquilos, não é? As doenças, como é que nós explicamos uma doença? E isto é bom, nós explicarmos as doenças nas outras pessoas, não é? A morte nos outros. Nós sabemos sempre dar uma palavra de conforto a quem perde um familiar, um amigo, não é? Mas quando é connosco? É uma ferida que nós temos e que quando nós carregamos dói, não é? Dói, é o facto. Não é? Porque o facto de sabermos que nada está ao acaso, mas ainda na condição de seres humanos, obviamente, nos custam algumas coisas. E perante tudo isto, que justiça existe? Não é? Temos aqui duas perspectivas. Uma perspectiva mais materialista e, se calhar, sobre essa perspectiva, não conseguimos encontrar grandes justificações para que tudo isto possa acontecer. Ou temos que parar um pouco, temos que olhar à nossa volta e tentar perceber que, se calhar, existem outras formas que nós não estamos bem a ver, existem outras razões e que nos explicam o porquê da vida. E então, se nós sairmos de uma perspectiva mais materialista para espiritualista, ou
já começamos a encontrar ali algumas razões. Vamos prosseguir. Mas, muitas vezes, tendo a perspectiva materialista ou espiritualista, sentimos-nos assim. Esta escultura chama-se Melancholy e é de um escultor romeno. E o que é que representa? Sabem? Melancolia. Melancolia. Representa o homem sem Deus, não é? É, digamos que o que esta escultura representa. O vazio e aquela pessoa que se sente sozinha, desamparada e que não tem qualquer fé. Quer dizer, todos nós temos fé, não é? Porque é uma semente divina que está dentro de nós. Mas como temos livre-arbítrio, muitas vezes fazemos a nossa vida e não nos lembramos sequer de Deus, não é? Porque muitas vezes dizemos que não temos tempo para ir ao centro espírita, não temos tempo para ler um livro. Custa muito ter 5 minutos, não é? E ler um livro de mensagens de ânimo, ouvir um áudio, se calhar procurar alguém que nós gostemos, que possamos abraçar e, quem sabe, de um abraço é sempre algo que carrega ambas as baterias, quem recebe e de quem dá. Não alimentamos a nossa alma, não é? E quando paramos com um obstáculo à frente, claro, ficamos no nosso vazio porque não estamos a cultivar esses valores, não é? Mas será que Deus existe? Ainda se acredita muitas vezes num Deus vingativo. Foi isso que não é que me foi passado essa ideia, que não foi, mas foi-me passada a ideia, se calhar como a maioria de nós, de um Deus que existe, mas que nós não sabemos bem porque é que algumas coisas nos acontecem, não é? Porque é que de repente uma mãe vê um filho partir, não é? Não sabemos. Isso se calhar foi castigo de Deus, como eu já disse há pouco. E esta é uma questão que nós sabemos que Deus existe, não é? Porquê? Porque tudo na vida tem um equilíbrio entre os bilhões de galáxias e de sóis que existem, não é? Dizem os entendidos que na nossa galáxia existem mais de 300 milhões de mundos que possam ser habitáveis. Pronto. E tem que haver ali um equilíbrio no meio disto tudo, não é? E se repararmos tudo, a vida tem um ciclo. Então Deus existe. Mas como é que nós podemos compreender Deus? Às vezes é difícil nós compreendermos a nós próprios, não é? E quando nós não estamos bem connosco, fica difícil conseguir estar bem com algo que nós não temos sequer capacidade para perceber, para entender, não é? Não temos. Mas sabemos que as leis de Deus estão efetivamente na nossa consciência. Por muito que eu possa dizer, eu não acredito em Deus, em algum momento eu posso dizer isso. Porque se calhar naquele momento mais emocional eu estou triste, eu estou em baixo, estou com algum drama e sai-me aquela, não acredito em Deus. Mas depois nós, a seguir, repensamos, paramos um pouco e assim, não, Deus existe, não é? Então dizem-nos os espíritos que as leis de Deus estão na nossa consciência. Allan Kardec perguntou, e está no livro dos Espíritos, logo nas primeiras questões, poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Para nós nem temos bem noção do que é infinito, não é? Infinito é algo que nunca acaba. E é difícil concebermos isso. Vamos ver o que é que eles responderam. Essa definição ainda assim é incompleta, não é? Que é uma pobreza, dizem eles, da nossa linguagem, não é? E de facto é difícil nós conseguirmos definir algo que está acima das nossas capacidades de entendimento. Esta é outra questão que nós colocamos muitas vezes, porque eu acreditar em Deus posso acreditar, não é? Ou posso ter a minha certeza da existência de Deus
pelo aquilo que, se calhar, eu posso observar ao meu redor e chegar à conclusão que só pode existir Deus. Mas como realmente explicar o que nos acontece? Se eu tiver uma doença, eu vou pensar assim, Deus existe, então a minha doença é justa, não é? Será assim? Ou seja, termos uma ideia da existência de Deus é uma coisa. Agora, tentarmos perceber, de facto, aquilo que se passa connosco, aí é um grande desafio. Como é que eu posso explicar que a minha vida corre bem, sou saudável, os meus objetivos eu consigo concretizar e um irmão meu que pode ser doente, pode ter dificuldades, pode não ter abundâncias, posso ter um irmão que se calhar desencarnou muito cedo. Que justiça é esta? Não é? Então acreditar, só por si acreditar em Deus, será difícil conseguir dar resposta a isto, não é? A melhor forma, e aquela que eu conheço, não é? Será de facto, como falei atrás, nós às vezes esquecemos de alimentar a nossa alma e então acho que todos temos que tomar uma decisão, parar um bocadinho e começar a ir em busca de qualquer coisa, não é? Até conseguirmos que as coisas nos façam sentido. Então, como explicar o que nos acontece, não é? Se eu não acreditar na imortalidade da alma, se eu disser que a reencarnação não existe, que há pessoas que acham que não existe e que não faz qualquer sentido, então como é que eu explico aquilo que nos acontece, não é? Como é que eu explico as guerras? Embora as guerras tenham a ver muitas vezes com as más decisões e a ganância, mas pronto, esse é um outro assunto, não é? Se a reencarnação não fosse um facto, como é que eu explicaria? É difícil, não é? É difícil explicar. Então, a reencarnação é a oportunidade que nós temos de planear a nossa vida futura num outro corpo, vimos junto com pessoas e condições que nos levam a um reajuste. Ou seja, há uma história de Chico Xavier, estou-me a lembrar agora. Conta-se uma história de alguém que colaborava no centro com o Chico Xavier e essa pessoa um dia chegou a casa e tinha a casa assaltada. E então tinham levado quase tudo, não é? Normalmente só se leva aquilo que é importante, não é? O que tinha ficado, pronto. E destruíram um pouco. E essa pessoa ia para os trabalhos da noite e chegou ao centro espírita e o Chico Xavier perguntou-lhe o que é que se estava a passar, não é? E então a pessoa disse que anda aqui um obsessor. Eu acho que puseste perfume. Então perguntou-lhe o que é que se passava. E a pessoa disse, olha, assaltaram uma casa, levaram os meus pertences, as minhas economias e destruíram grande parte. E Chico Xavier virou-se para ele e disse, como é bom devolver, não é? E é um pouco isso. Ora, se nós não tivermos a noção desta realidade, não é? Fica difícil conseguirmos perceber essas palavras de Chico. Mas é precisamente a justiça divina a funcionar, o reajuste, não é? A justiça divina não é punitiva, ou seja, se eu fiz algo, não quer dizer que eu agora tenha que sofrer esse algo. Há muitas formas de contornar essa situação. Vamos prosseguir. Porque reencarnamos. Eu tenho um conhecido que volta e meia falo e eu já lhe disse que ele tem que ir ao centro espírita. Porquê? Porque no centro espírita temos o passe espírita, a própria palestra espírita, que de facto às vezes nós nos deixamos algo que se diz faz sentido, e tem outras atividades do centro espírita que
nos auxilia. Mas, acima de tudo, a magia do centro espírita, para mim, é a forma natural com que se fala de questões que, fora do centro, são tabus, muitas vezes, e são incompreensíveis. Para mim, é isso. Eu disse-lhe, tu tens que ir ao centro espírita. Pronto. E, de facto, às vezes falo na reencarnação e ele diz que é impossível haver a reencarnação. Será? Fica difícil ele conseguir perceber o porquê é que as coisas se passam com ele da forma que é. Mas tudo tem o seu tempo. Nós também tivemos o nosso tempo. Qual é o objetivo da encarnação? Pergunta Allan Kardec aos espíritos. Para uns, disseram eles, é expiação. Para outros, provas. Então, uma expiação... Há aqui uma distinção. Provas e expiações. As expiações são provas, não é? Mas as provas não são expiações, ou não têm que ser necessariamente expiações. O que é uma prova? A prova é aquele parente difícil, é aquela dificuldade que nós temos, não é? E muitas vezes, ainda assim, nós pensamos assim, não, ok, vamos, se tivermos algum conhecimento e alguma compreensão, nós dizemos assim, pronto, não, eu vou desculpar, não é? Eu vou fazer assim, se calhar eu posso mudar aqui algum dado para as coisas serem diferentes. A expiação acaba por ser algo que dói mais, não é? E normalmente uma expiação acontece quando o que está para trás foi algo que se calhar também nos comprometeu um pouco, não é? Esta é a justiça de Deus, não é? Ou seja, nós fazemos e depois temos o nosso reajuste. E voltamos nesta história da reencarnação. Deus não tem pressa, não é? Nós às vezes queremos... Eu lembro-me quando conheci a doutrina espírita há uns anos, achei que tinha que melhorar as coisas, então eu queria melhorar logo tudo, não é? Eu acho que é um pouco assim com todos nós, não é? Nós queremos fazer tudo agora, não é? Tudo. Porque as coisas começam a fazer sentido, então eu tenho que mudar isto, mudar aquilo. Claro que no início há aquele desejo, não é? Mas depois nós voltamos àquilo que é a nossa rotina, não é? O nosso ser. Mas para Deus não tem pressa, não é? Nós reencarnamos quantas vezes forem necessárias. E dizem-nos os espíritos, Deus impõe-lhes a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, não é? E é curioso que este meu amigo diz que se houvesse reencarnação, isso era a prova de que Deus era injusto e que nós teríamos para sofrer. Porque então nós já sabíamos que iríamos reencarnar naquela situação, isso não faria sentido, não é? E nós somos livres de pensar assim, é ou não é? Nós somos livres. Hoje, se calhar, os que estamos aqui a ouvir a palestra e eventualmente a ouvir-nos online, se calhar há 100 ou 200 anos atrás, há 500 anos atrás, nós não queríamos saber destas questões, não é? Então chegou o momento de nós, de certa forma, passarmos por esta mudança de paradigma. Agora, será que nós devemos aceitar as provas passivamente? Porque também há muitas pessoas que dizem assim, a doutrina espírita fala em provas e expiações, não é? Que os espíritos disseram a Allan Kardec. Então eu tenho que aceitar assim, as coisas são assim, não é? É um pouco passivamente. Não é essa a visão da doutrina espírita. Nós devemos aceitar, porque muitas vezes isso pode levar à revolta, não é? Quando nós aceitamos as coisas passivamente. E quando aceitamos passivamente, se calhar não estamos muito a aceitar, não é? Achamos que sim, mas... Então, as provas, como eu disse, são testes na nossa vida, mas acima de tudo são oportunidades que a vida nos concede para nós melhorarmos. A expiação, muitas vezes, são impostas. Porquê? Nós, quando reencarnamos, ou antes de reencarnarmos, não é? Somos sensibilizados para mudanças que temos que fazer. Aquilo que nos pode esperar, não é? E somos preparados de alguma forma. Eu penso que a maioria de nós nunca disse assim, eu quero aquela expiação porque eu preciso daquilo. É difícil isso.
não é? É difícil. Ninguém diz assim, eu quero sofrer porque o sofrimento vai-me fazer resgatar algo. Não é? As coisas não são bem assim, não é? Então, muitas vezes, a expiação são impostas, não é? Porque, se calhar, também está na altura de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Acontece isso no nosso dia-a-dia. Muitas vezes queremos pôr uma venda nos olhos, não é? Como se costuma dizer. E às vezes é preciso vir alguém, nos chamar à razão, ter uma longa conversa connosco, não é? Nos dá um puxão de orelhas, e esse puxão de orelhas não fomos nós que pedimos, foi alguém que veio ter connosco, mas tem o objetivo de nos alertar. E qual o papel do Espiritismo no meio qual o sentido da vida, não é? Acima de tudo, o Espiritismo ou a doutrina espírita vem retirar o véu sobre aquilo que nós não compreendíamos, não é? Quase todos nós, penso eu, que quando ouvimos falar, quando fomos ao centro espírita, eu antes de ir ao centro espírita, lembro-me que comprei o Livro dos Espíritos e de facto nós às vezes estamos, não é por mal, não é? Mas estamos mergulhados noutras filosofias, não é? E achamos que tudo quando sai daquela filosofia, não é? É magia, não é? É macumba, enfim. E eu ouvi falar uma vez sobre a doutrina espírita numa entrevista na rádio e ouvi falar num livro que era o Livro dos Espíritos. E eu fui comprar o Livro dos Espíritos. E havia uma livraria lá na cidade, que já fechou, e eu fui comprar o Livro dos Espíritos. E, de facto, foi-me difícil dar aquele primeiro passo, porque eu tinha que perguntar à pessoa se tem o Livro dos Espíritos, não é? E é um pouco como perguntar assim de forma muito baixinha, né? Para a pessoa nem perceber o que nós estamos a dizer, né? E pronto. E o Livro dos Espíritos. E eu, quando vi o Livro dos Espíritos, trouxe e pisguei-me logo dali para não olharem muito para a minha cara. Pronto. E eu pensei assim, eu agora só no fim de ler o Livro dos Espíritos é que vou ao centro espírita, não é? Era a ideia que eu tinha na altura. E estava certa na altura, não é? Era assim que eu pensava. E então li o Livro dos Espíritos e assim que eu comecei a ler, de facto, percebi que havia ali uma viragem de ideias. E depois fui, de facto, ao centro. E quando fui ao centro espírita e comecei a ver pessoas conhecidas, não é? Assim, pronto. A pessoa fica mais... Quando nós vemos caras conhecidas... Pronto. Outras vezes, não vamos a determinados centros espíritas porque vemos pessoas conhecidas, não é? Mas eu não foi esse caso. Eu fiquei contente de ver alguém conhecido. É claro que muitas vezes, naquelas primeiras vezes antes de entrar, nós olhava para ver se alguém estava a ver, não é? Pronto. E nós entrávamos. Porque é assim, não é? Agora, claro, olha-se para trás e rimos, eu rimo dessas coisas, não é? Mas é assim. Então, a doutrina espírita retira-nos o véu de todo o misticismo e de toda aquela crença que há pessoas que acreditam em Deus, mas não sabem explicar porque é que as coisas acontecem. Não sabem, de facto, chegar a um sentido da vida, não é? Então, crer em Deus não basta, não é? E o facto de sermos imortais e a doutrina espírita nos passar essa informação e nos dar a lei de causalidade ou a lei de causa e efeito, ou seja, tudo aquilo que sai de mim um dia voltará. Então isso começa a fazer sentido, não é? Pronto. Mas é um desbravar ali de terreno que no início, claro, é muita informação e nós, ao longo do tempo, é que vamos conseguindo perceber que nunca estamos sós. A doutrina espírita diz-nos que temos não só o nosso guia protetor, que é só nosso, cada um de nós tem um guia protetor, que também tem outras tarefas, porque senão acho que seria um enfado para o nosso guia protetor estar 24 horas connosco, não é? Pronto. Eu acho que ele iria perder um pouco a paciência com todos nós. Mas, para além dele, quando ele se tem que ausentar, alguém de mesmo valor moral fica a nos proteger. Temos os nossos familiares que já partiram, muitos deles até de outra reencarnação estão connosco. Atenção que os nossos familiares
desta existência, quando partem, eles não nos estão a proteger, não é? Porquê? Nós, como disse no início, somos seres ainda de expiação e provas. E o facto de... Existe aquela crença que quando o corpo morre, não é? A alma que vai para o céu, não é? Ou para o inferno. E que as pessoas ficam boas porque partiram para o outro lado, não é? Essa é uma crença errada. E, portanto, pensamos que muitas vezes estamos a ser protegidos pela nossa mãe, pelo nosso filho que partiu, e não é bem assim. Mas quando eu falo em familiares, porque todos nós estamos em circunstâncias diferentes, não é? E se calhar muitos de nós estamos aqui, precisamos ainda de vir aqui, se calhar meia dúzia ou uma dúzia de vezes à Terra, e outros de nós, se calhar, é a última reencarnação. Nós não sabemos, mas seja como for, esta existência é apenas algo físico. A nossa vida enquanto espírito vai muito além disso. E, naturalmente, que temos espíritos de outras alturas, nossos amigos. Muitos deles assinaram, quando nós reencarnamos, assinaram ali um termo de responsabilidade, não é? Eu vou fazer de tudo para que ele ou ela consiga, não é? E como é que eles nos ajudam? Chegam aqui à nossa beira e fazem as coisas? Não, isso nós queríamos isso, não é? Dava jeito. É pena não ser assim, mas eles vão nos intuindo. E todos nós temos a nossa intuição. Só que eles têm um modo muito especial de fazer isso. Intuem, mas eles não forçam. Agora, se eu estiver habituado no meu dia-a-dia a orar, se eu estiver habituado a ler um pouco, a olhar para a natureza e pensar o quanto Deus é magnífico, o quanto é bom, se eu fizer aos outros aquilo, se eu for uma pessoa boa, ora, eu estou mais receptivo a essas intuições. Mas se eu viver o meu dia-a-dia naqueles que são os meus problemas, fica difícil. Então, já quase para terminar, o conhecimento da vida, o conhecimento da espiritualidade leva a que vejamos a vida de forma diferente, sem dúvida. A mim ajudou muito, com certeza a vós também, estar conscientes de aquisições do nosso passado. Nós, dá para ter uma ideia daquilo que fomos, se nos soubermos analisar, não é? Quais são as nossas tendências, não é? Todos nós temos desejos e há desejos centrais, e são esses desejos centrais que são estímulos para atrairmos energias similares. Se eu tiver um desejo central de ser rico, eu quero ser rico, quem é que eu vou atrair? E vou atrair espíritos que, de facto, não é? Porque depois temos muitos amigos do lado lá que não gostam de nós, não é? Então eles sabem que é essa a minha tendência, não é? Então, muitas vezes, até para nos ajudar naquela que pode ser uma precipitação, eles vão nos auxiliar, não é ser ricos, mas vão nos dar ideias que nos levam, se calhar, a prejudicar depois os outros, não é? Porque quando nós queremos muito uma coisa, às vezes não nos importamos de passar por cima dos outros, que é como nós costumamos dizer, não é? Então, vemos a vida diferente e pensamos que, se estamos hoje aqui e tivemos vidas passadas, o que é que acontece? Qual é a certeza? Vamos ter uma vida futura, não é? Então, bora lá olhar para as nossas provas sem grandes azedumes, sem grandes revoltas, porque senão vamos chegar um dia, se calhar vamos partir deste mundo e depois vamos fazer a nossa contabilidade da vida, vamos ver aquilo que levamos na nossa sacola e se calhar é muito pouco, não é? Temos de ter atenção a isso. E este é o último slide. Jesus deixou-nos o roteiro sobre... E o Homem de Bem é um item do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros das obras básicas da doutrina espírita, que fala sobre o Homem de Bem, mas Jesus já nos falou disso, não é? Deixou-nos o roteiro, Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, não é? Fazer o melhor possível
E é simples, se nós conseguirmos fazer isso, vamos nos tornar pessoas melhores, não é? A vida começa a fazer mais sentido. Porque se o nosso caminho for repleto de boas ações, aqueles que vão estar ao nosso lado, em termos espirituais, são mais amigos do que menos amigos, não é? Vamos estar sempre melhor intuídos. E aqui diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, né? Na sua maior pureza. Vamos nos esforçando? Não é? Para isto é preciso termos, de facto, consciência de quê? Qual é o nosso sentido da vida, não é? Não cair muitas vezes naquilo que é apetecível, a nossa revolta, a nossa queixa. Esta palestra também é um pouco para mim. Eu ultimamente ando-me a queixar muito, não é? Porque é mais fácil, para mim é mais fácil queixar, não é? Pronto, fica ali um bocado possesso, não é? Fica um bocado perturbado. Claro que nós nos queixamos, outros companheiros que estão à volta esfregam as mãos assim, olha, muito bem, não é? Porque os espíritos que estão à nossa volta muitas vezes não precisam fazer grande coisa, porque os nossos pensamentos por si só já fazem isso, não é? Então, cultivar valores da alma, como nos diz o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Hoje podemos ter um pouco não saber de facto qual é o nosso sentido de viver, qual é o nosso propósito de vida, mas isso pouco importa neste momento, não é? Importa que sabemos que devagar temos que ir, não querer fazer as coisas tudo de um dia para o outro, não é? Fora da caridade não há salvação. E quem sabe, da próxima vez que nós voltarmos, já viremos um pouco melhores e então aí já temos outra capacidade e já percebemos então o sentido da vida e podemos, sem dúvida, depois ir ajudando outros companheiros que estão nessas dificuldades. Eu servi-me aqui destes 3 livros das obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, e depois aqui alguns conceitos da Wikipédia e um portal que é da valorização da vida, onde retirei um dos textos que li no início. E pronto. Como eu disse no início, esta era apenas uma reflexão sobre o sentido da vida. Acho que todos nós temos o nosso. Há coisas que se calhar posso ter dito que não fez sentido. Está tudo certo também, não é? Às vezes, o que eu digo hoje, às vezes nem para mim amanhã tem sentido, mas o objetivo era que pudéssemos parar um pouco, alimentar mais a nossa alma, não é? Estudar um pouco mais. Estou a falar para mim, não é para vocês. Estudar um pouco mais, esforçar-me um pouco mais, porque sem dúvida que é passo a passo, devagarinho, nós vamos compreendendo cada vez mais tudo aquilo que se passa connosco. E pronto. Obrigada, Sónia. Muito obrigada. Cheguei ao fim. Sim, tu chegaste ao fim e eu chegou ao princípio. Agora, a vantagem que estes pequenitos têm de assim que chegam à vida física, já lhes ser natural estes conceitos, eles começarem a viver já mergulhados e impregnados nestes conceitos. Metade das dificuldades pelas quais nós passamos, eles já não vão passar. Não é? Sim. Sim. Todos nós hoje estamos diferentes, temos coisas diferentes, mecanismos diferentes à nossa disposição de que há 20, há 50, há 100 anos atrás não tínhamos, não é? E de facto hoje quer dizer, podemos não só falar aqui para um curto espaço, um espaço pequeno, como falar para quem nos estiver a ouvir, pode ficar gravado. E era difícil há uns anos atrás. Portanto, mas hoje, efetivamente, as crianças que crescem já num ambiente espírita, sem dúvida, pelo menos ficam com bases diferentes. Todos nós temos o livre-arbítrio, mas ficam com bases diferentes para compreender aquilo que muitas vezes nós não compreendemos ao longo da nossa vida, não é? Sem dúvida que sim.
E acima de tudo, como eu disse há pouco, para mim a grande magia do centro espírita é a forma como se fala abertamente, não é? Para além de todas as atividades e do envolvimento sempre espiritual, mas sem falar de forma transparente, não é? Sem misticismo. E sem dúvida que quem tiver esta oportunidade de passar valores, esses valores aos filhos e que possam vir ao centro, a evangelização infantil-juvenil, seguir essa caminhada, sem dúvida que, ao contrário que muitos dizemos que o mundo está cada vez pior, não é? Daqui a meia dúzia de anos vamos começar a ver essa diferença. Muito bem, obrigada. Alguém quer aproveitar, enquanto o Tony aqui está, para fazer uma colocação de alguma pergunta, fazer algum comentário? Eu não vou fazer uma pergunta, mas vou fazer um comentário. Na relação ao conhecimento da doutrina espírita, que nos faz ver a vida de uma maneira diferente. E comigo aconteceu precisamente isso. Porque eu, como a maioria de nós, vim da Igreja Católica, a acreditar num Deus vingativo e castigador, e tudo o que me acontecia de mal, eu pensava, então afinal, porque é que Deus me castiga? Ele não gosta de mim. Pode gostar, dizem que Deus ama a todos, então deve amar a todos, menos a mim. Porque eu fui, pronto, como todos nós, não é? Fomos educados nessa ideia do Deus vingador. E foi quando cheguei à doutrina espírita, já adiantada na idade, que compreendi a razão de nós passarmos por estas tribulações, por estas provas e por estas expiações. Que realmente nós somos herdeiros de nós próprios. Tivemos vidas passadas em que agimos e que semeamos e que agora estamos a colher aquilo que semeamos, tanto em vidas passadas como nesta própria existência. Portanto, eu não tenho, nem eu nem ninguém, temos que nos queixar de Deus, nem de ninguém, apenas de nós próprios. Porque nós estamos a colher aquilo que semeamos. E isso, sem dúvida nenhuma, trouxe-me um grande apaziguamento, essa compreensão. Porque deixei de estar revoltada com Deus, ou revoltada com outras pessoas até, porque compreendi que aquilo era fruto, era a colheita, que era fruto da sementeira que a vida tem. Eu tive sorte, vamos dizer assim, porque sou brasileira, e eu com meus 20 anos, estou com 65, meus 20 anos eu já tinha um livro dos espíritos, essa capa aí mesmo, bem antiga. E lá a gente era mais aberto, né, a isso. Então, e eu também, criança, eu tinha já conhecimento, dava com espíritas. Sim, o Ocidente é mais conservador, não é? É mais conservador, sim. Aos poucos as coisas estão a mudar, mas... Que bom, vai muito, né? Muito bem. Ok, então, nas nossas diferenças, nós aqui hoje podíamos estar a partilhar aqui tantas experiências diferentes, não é? Porque as temos, mas eu vou aqui meter ainda a colherada para a evangelização mais uma vez. Hoje as nossas crianças estiveram a fazer várias experiências, uma delas relativamente à postura íntima do pensamento, o sentimento, quando nos sentimos injustiçados, a raiva, etc., o que é que isso faz, como é que transforma o nosso ser, começando pelo cérebro, começando pelo corpo, e brincaram, nem queriam acabar a brincadeira e eles levaram alguma sementinha de conhecimento a esse nível. Olha o jeito que nos tinha dado quando andámos aí a bater com a cabeça na parede quando éramos crianças e que não percebíamos esses conceitos. Perceber o mal que fazíamos a nós próprios em primeiro lugar. Entre outras coisas. Mas pronto, olhem, ok. Tony, bem-ajas, muito obrigada por teres vindo. É de coração cheio que nós ficamos aqui todos felizes de te ouvir e de vires e de aprender contigo. Aí em casa já sabem, não é? A ir às casas espíritas, aprende-se, há cursos, há estudo. Isto é que é espiritismo. Foi esta oferta que o Covid também nos deu, de virmos aqui, estar online, podermos falar abertamente e as pessoas perceberem afinal o que é que se faz nas casas espíritas. Não precisam de ter medo para ir, há que ir perceber e cada um pode ter o ponto de vista que tiver. Vir à casa espírita é vir aprender mais e melhor, é vir aprender com base em factos,
espíritos com base em conhecimento acima do materialismo em que estamos mergulhados. E vir à casa espírita também, as energias que a gente absorve. Sim, toda a parte espiritual, a equipa espiritual, todo o amparo a vários níveis mesmo. Não sei se gostarias de fazer a prece, faço eu. Pode ser. Faz a prece de encerramento pode para ser. nos despedirmos depois Sim. e passarmos aqui depois para o nosso convívio. Quem Sim. não vem fisicamente, não vem ao chazinho, não vem ao passo, não vem ao bolinho, não vem ao convívio, pronto, temos pena. Obrigada, Tony. Então, quando... Queres que eu ponha a música? Pode. Igual. É igual? Muito bem. Então, Vamos procurar então encerrar esta atividade e, como qualquer atividade no centro espírita, deve ser iniciada com uma prece para a sintonia com os bons espíritos e o encerramento também. Nesse seguimento vamos agradecer pelo amparo espiritual, pela presença de todos em ambos os lados da vida e que cada um de nós saiba efetivamente buscar esse sentido, o propósito que nos trouxe a este mundo e perceber que para as nossas tarefas diárias, para os nossos compromissos, temos sempre muita ajuda no mundo espiritual que nos vão intuindo, que nos vão auxiliando naquilo que são as nossas tarefas. E nesse sentido, todos vamos agradecer a Deus por esta oportunidade, à vida por esta oportunidade e despedimos-nos de todos até à próxima semana, se Deus quiser. muito bem. Então agora vamos só desligar a parte do online. Para a semana a mais.